a gente vai fazer o segundo evento relacionado ao processo de homologação do que a gente está chamando de Galgo CVM 175. Desculpem pela minha voz, eu estou ligeiramente gripado aqui, mas vamos em frente, tá? Então, na agenda de hoje, eu vou fazer só um breve retrospecto de como foi ou como está sendo a homologação do que a gente já havia liberado, né, que era a inserção do FIF classe única sem subclasse, como é que isso avançou nesse último mês. E vamos falar um pouquinho da próxima etapa, que começa segunda-feira, que o Luiz Baceto vai fazer uma demonstração já do sistema, né? Enfim, então a gente vai dizer o que a gente está entregando aí na segunda-feira como continuação desse processo. Fiquem absolutamente à vontade para tirar qualquer dúvida, fazer qualquer pergunta, não entendi, enfim, colocar as dificuldades e bom evento para todos aqui. Eu vou compartilhar uma breve apresentação que eu montei, né? Só para a gente poder ver o que a gente está falando de CVM 175. Só fazer um Mas, período rápido, Luiz. Essa claro, reunião, pessoal, essa reunião está sendo gravada, tá bom? E depois aí será tá compartilhada com bom. vocês, ok? Bem observado. Por questões de LGPD, se alguém preferir, pode tirar a câmera, enfim, tá bom? Eu vou mostrar aqui rapidamente, sem tomar muito tempo, como é que está sendo o processo da homologação do classe única, sem subclasse. Então, a gente começou esse processo dia 15 de julho, portanto, tem um mês. Fizemos um evento em 10 de julho, esse mesmo evento, quando apresentamos essa etapa. E as informações aqui estão atualizadas até dia 13, até terça-feira. Bom, bom, vamos lá. Como é que está a nossa homologação? A gente tem 32 instituições participando, que é a Ambima e mais 31 administradores. São 90 usuários cadastrados aí pelo nosso time de suporte. Dessas 32, né, 13, em torno de 40% já concluíram essa etapa de homologação. De novo, o corte é na terça-feira. Então, está aqui a lista das instituições que já concluíram essa etapa. Um outro marco importante para nós nessa implementação é a Ambima já poder ter realizado aí o consumo de fundos via essa API, é uma API nova, né, que a gente desenvolveu, enfim. E, por outro lado, a gente ainda tem aí quase 40% desses 12 administradores que ainda não conseguiram acessar o novo ambiente tecnológico, né? A gente sabe que tem problemas aí de firewall, enfim, restrições de segurança. Então, por isso que é tão importante começar o processo de homologação com essa antecedência, porque a gente sabe que tem barreiras que precisam ser superadas. Então, a gente tem aí 40% que já concluiu e quase 40% que estão ainda na etapa tecnológica, digamos assim, e os outros 20 já passaram da etapa tecnológica, mas ainda não concluíram o processo de homologação. O que é o processo de homologação? Nós estamos falando aqui, né, dessa funcionalidade lá que a gente liberou, que é o classe única sem subclasse. Então, basicamente, aqui são os macroprocessos, né? O corrigir ainda, o Baceto vai falar, mas ele está sendo liberado agora dia 19. Então, é disso aqui que a gente está falando, né? Então, as 6 abinhas ali do classe única, quem já passou por elas, enfim, já conviveu com essa tela do novo ambiente do Galgo CVM 175. Aqui é o cronograma que a gente apresentou lá atrás, né? Então, a gente começou dia 15 de julho, a outra etapa era 1 de agosto, a gente antecipou para 29 de julho. E agora, dia 19, começam essas duas fases novas aqui do processo de homologação, tá? Aqui são a relação das casas que estão participando, né? Então, eu tenho feito, inclusive, algumas reuniões presenciais para apresentar a nossa estratégia de adequação e, em muitos casos, tem surtido aí um bom efeito. Então, esse é o conjunto das 32 casas que estão participando, tá? Aqui o nosso farol, desculpe o volume grande de informações, o nosso time de suporte ele publica isso 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta.
Então, essa fase inicial pré-requisito aqui é a fase de quando a gente cadastra os usuários no ambiente, né? Então, como eu falei, hoje tem 90 usuários cadastrados. A fase um que é essa fase mais tecnológica, de entrar no Galgo, clicar no link Fundo 75, ser desviado para o novo ambiente. Então, aqui ainda tenho eu tenho 38% das casas que ainda não superaram essa etapa. Tem casas que já superaram essa etapa, mas ainda não concluíram aí a fase 2. E a fase 3 é a finalização da inclusão do FIF classe única sem subclasse. Na segunda-feira, a gente vai liberar a fase 4 e a fase 5, que são o corrigir, né, que é um papel feito aí pela apontamento da Ambima e o corrigir feito pelo administrador, e a fase 5, que é começar a inserção do FIF classe única com subclasse, né? Aqui já tem uma mudança expressiva na estrutura das abas, né? Porque o sem subclasse, ele é, teoricamente, a estrutura mais simples, são 6 abas. Aqui vocês vão ver que já começa a ter uma variedade é, bastante expressiva desse número de abas. Então, a gente vai liberar o 4 e o 5 já na segunda-feira, tá? Então, a foto é essa, a foto da nossa homologação até agora, né? A gente tem tido aí um número bastante representativo, né? Acho que 31 administradores, ainda tem alguns administradores que a gente ainda não conseguiu aí envolver no processo, e a gente tem insistido porque quanto mais cedo começar, melhor é para quebrar essas questões tecnológicas, conhecer o novo ambiente. Eu tenho dito que a estrutura do layout de fundos mudou muito, né? A gente teve aí quase 100 campos excluídos, quase 100 campos incluídos. Então, para quem está familiarizado com o ambiente hoje do Galgo, vai perceber que mudou muito essa questão da estrutura de fundos, né? Já tive alguns feedbacks também das casas, enfim, de como é que algumas abas ganharam um pouco mais de complexidade, principalmente a questão da aba taxas. Então é isso, a gente tem insistido porque quanto mais cedo começar a homologação, melhor, mitiga mais risco lá para o dia 1º de outubro, tá? Então, Baceto, faz favor, a palavra é sua. Eu já só queria dar esse esquenta aqui de como é que está a nossa homologação. Vou fechar meu microfone aqui, pessoal. Vamos lá, pessoal. A gente vai então aqui passar pela demonstração dessas duas próximas etapas, né, que a gente comentou, né, a questão da correção ali, né, são fundos classe única sem subclasse, que tem um exemplo aqui de apontamentos feitos, né, a gente aqui simulando apontamentos da Ambima, e depois a inclusão aí de fundos com subclasse, tá bom? Então, de novo, da seção do ambiente 175, né? Então, aqui é a tela inicial já da parte de inclusão de FIPs. Eu deixei aqui já 2 registros aqui, né, para fazer essa demonstração. Então, um deles está aqui com o status, né, Ambima, aguardando correção de erro, né, que então temos status, né, mercado Ambima, né, status mercado, ele ocorre, assim como é hoje no Galgo, ele ocorre até que vocês concluam o processo, né, e depois é encaminhado para análise Ambima. A partir daí são mudanças até que a Ambima aprove o processo, tá, o registro, tá? Na questão da correção é a mesma coisa como é hoje, vocês clicam lá no editar, né, ele vai abrir o registro. Então, aqui é um exemplo de um fundo na classe única sem subclasse. Ele, né, no mesmo modelo também como é hoje, ele destaca aqui, né, as guias que têm campos marcados, né, com erros aí que foram apontados. Eu marquei aqui uma em cada guia, praticamente só para exemplo. E aí os campos aqui com um comentário abaixo, né, feito ali, né, por quem fez o processo da análise, tá bom? Então, todos os campos aí que tiverem, né, uma indicação, tem os campos com comentário, tá? Aqui tem a questão do tipo Ambima, em taxas eu coloquei, né, um outro comentário aqui de valor piso e assim por diante, tá bom? Assim como o processo de hoje, né, cada vez que vocês mudam de guia, ele vai salvando a informação preenchida até então, né? No caso da correção, é só vocês fazerem ali o ajuste do que tiver que fazer. Eu vou, por exemplo, ajustar aqui essa informação aqui, tá? Né? Alguma outra informação que tivesse, que nós temos aqui, né? O comentário está aqui embaixo com o gestor e assim por diante. Então, vocês passariam por todos os campos aqui apontados em todas as abas e faz de novo lá, né? Vocês podem, assim como na inclusão, salvar o registro, né? Ou finalizar, e finalizando, ele vai de novo fazer todas as críticas de preenchimento e vai, né, encaminhar o registro de novo para análise, tá? No processo, né? Eu vou finalizar aqui, ele vai, né, verificar aqui preenchimento, se tem alguma crítica,
né? Não tendo nada, eu falei algum campo aqui, faltou informação, deixa eu ver qual foi. Tá com acesso nisso aí? Oi, perdão. Desculpa, Luiz. Baceto, foi mal. André aqui, tudo bem? Tudo bom, né? Você como vai? Tudo bem. Não, pode continuar aí. Ah, Desculpa. tá bom. Imagino que isso. Deixa eu ver aqui qual foi a... Que preenchido, o que ele apontou aqui de... Não, continuar aqui não. Taxas, aqui preenchido. Aceito. Sim, pois não. Nesse novo, ele não vai apontar qual especificamente é o campo que está incorreto? Igual é no Sim, antigo. eu estou procurando aqui, vendo qual que é, naquele destaque aqui em vermelho. Eu estou vendo qual que é que está preenchido aqui, que tem uma indicação. Tem alguns que são comentários, mas como tem campo aqui faltando, estou justamente olhando aqui. Não, eu digo quando você salva, por exemplo, quando a gente finaliza. Quando finaliza, normalmente ele aparece a mensagem de erro e já indicava o campo. Esse daí eu não vi, se quando ele apareceu a mensagem de erro, ele já apareceu o campo específico. Ele não lista o campo na mensagem, né? Ele marca os campos no formulário, tá? Ah. Estou dando Não é aqui esse hoje, né? prazo Hoje para ele faz um... pagamento aí, Baceto? Oi? Não é esse prazo para pagamento que ele está dizendo? Não, esse prazo é Comentário, do prazo comentário, incorreto. né? Esse prazo é do comentário que eu tinha feito Tá no bom. exemplo da validação. Eu não sei se a gente está aqui com algum... Porque esse daqui tem comentário foi da validação. Não sei se deu algum errinho aqui, que é preciso ver, né? Que pode ter dado um erro aqui. Ele não tem um campo marcado sem ser os de comentários. Que aqui tem comentário, comentário, né? Aqui, tipo, a mima, tá? Ele tirou daqui. Isto, pronto. Deixa eu preencher aqui. O foco, que ele, ok, porque muda aqui, prazo de duração não temos, tributação ele manteve. Aqui, ok. Aqui, crédito privado, né? Deixa aqui alguma coisa qualquer, aqui está preenchido, 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 preenchido. Aqui não, porque não tem restrição, livro não se aplica. Deixa eu ver se agora foi. Não. Tá vendo? Ele não mostra o campo, ele só fala a mensagem errada e ele destacaria os campos, tá? A gente deve estar com algum um erro aqui no processo, a gente vai ter que dar uma revisadinha, tá? Voltar aqui, pessoal. Eu vou mostrar, desculpa, mostrar a parte de inclusão de subclasses, depois a gente vê isso aqui, tá? Bom, a inclusão de fundos, né, com subclasse, então a mudança aqui seria a opção de sim. O que que acontece aqui, né? O formulário, então, ele faz ali, né, o ajuste das abas aqui das guias de acordo com, né, a definição de que campo cabe em cada nível, tá? Então, a gente está aqui no processo normal, ele vem aqui com as abas todas num único registro, né, dados cadastrais, perfil, taxas, prazos, prestadores e documentos. Eu vou alterar aqui para a subclasse sim, ele dá uma mensagem apenas de confirmação da estrutura, tá? Então, aqui nessa primeira visão, né, a aba de valores, né, prazos e valores, ele deixa de ser apresentado aqui, porque essa parte pertence à subclasse. Ele cria uma aba aqui, subclasses, que é para fazer a inclusão das subclasses relacionadas, tá? Em termos de grade cadastrais, praticamente não temos mudança aqui da informação, né, do que temos. Na guia perfil, já tem campos aqui, né, se a gente chegar aqui na parte inferior, depois eu vou mostrar de novo o formulário normal, toda a relação de campos que tem a ver com cálculo da cota, divulgação e assim por diante, faz parte da subclasse, então eu tenho um bloco de campos que foi, né, movido para a subclasse. Eu vou entrar depois na subclasse para vocês verem isso. A parte de taxas tem a definição se a taxa é cobrada, né, num nível ou no outro. Então, como é que funciona a parte de taxas nesse caso? Então,
Temos aqui, por exemplo, taxa de administração. Eu falo que sim, a primeira coisa que ele pergunta em tendo subclasse é onde que é cobrado essa taxa, onde vai ser apurado, tá? Então, eu tenho a opção de definir na classe mesmo, e ela fica aqui, né? E faço o preenchimento aqui normal. Vou fazer um exemplo aqui de preenchimento simples aqui, tá? Da taxa, né? Só de administração. E taxa de gestão, né? Eu vou falar que ela é cobrada na subclasse, né? Então, só fica essa informação aqui, nesse momento, e com isto, né, quando eu for na subclasse, eu vou ter a taxa de gestão para ser preenchida lá. Então, o grupo de campos relacionados com a taxa de gestão, né, passa a ser preenchido na subclasse, tá bom? Né? Prestadores aqui também muda alguns prestadores, né, a parte que tem a ver, né, com, né, o passivo, né, ou seja, distribuidores não ficam aqui, por exemplo, né, a parte do informante, então não fica aqui relacionado nessa parte, são movidos para subclasse também. Documentos não tem aqui, né, regulamento e outros documentos se for do caso. Quando eu venho em subclasses, nesse caso ainda não tem nenhuma preenchida, eu clico em nova subclasse, daí ele, né, traz para vocês a tela relacionada com as informações da subclasse. Então, aqui eu mantenho aqui em cima a identificação da classe, aqui do lado da subclasse não tem nada preenchido, né? Então, eu passo a ter aqui as informações correspondentes à subclasse. Dados cadastrais, né? Então, o nome, código CVM, a data de início, assim por diante. O perfil, como eu comentei, que tem a ver, né, com a parte de possibilidade, cálculo da cota, periodicidade, tipo de investidor, restrição de investimento. Essas informações estão aqui na subclasse. Taxas, eu tenho aqui, então, a questão da gestão, que eu apontei lá. Então, a única taxa que apareceu na subclasse foi a de gestão, que eu disse que era a cobrança apurada na subclasse, né? A administração que eu falei que era na classe, então não exibe aqui. Então, a informação de taxa na subclasse só vai ser exibida se vocês definirem na classe que a cobrança é na subclasse. Do contrário, né, todas as informações da taxa ficam na classe, tá bom? Aqui seguiria a mesma coisa, eu não consigo mudar aqui para dizer que é classe, porque como eu posso ter mais uma subclasse, então a mudança do nível da cobrança tem que voltar a ser feita na classe, tá? Se vocês têm falando que é subclasse, decide que volta, é na classe que eu mudo. Aqui ele só fica informado que é subclasse, mas eu não posso alterar essa informação por aqui, né? Eu tenho que voltar na classe e mudar. Tá? Neste caso, se tiver mais de subclasses, então todas as subclasses pedem a informação da taxa e vocês têm que preencher na classe, tá bom? Tá? Seria essa aí a questão da forma de preenchimento. Tá? Valor aqui, um valor qualquer, de exemplo. Tá? Toda a guia de, né, prazos fica aqui, né, na parte aqui de computação. Vou preencher uma parte aqui só de exemplo. Assim como o processo normal do registro, né, eu posso não preencher tudo, eu vou fazer aqui, vou salvar, né, vou salvar até onde eu preenchi aqui e vou voltar aqui. Tá? Ele volta para cadastro na principal. Então, aqui na guia subclasses, eu tenho a primeira classe, como eu não coloquei nome, não apareceu aqui, né? Eu posso começar uma nova classe e ele vai fazer um novo processo, né? Ou continuar a classe que eu estava, tá? Então, é assim que funciona aqui a inclusão com subclasse, né? Vocês vão ter aqui, né? Uma subclasse aqui preenchida, né? Ele vai fazendo a lista de subclasses possíveis, tá? Tantas quanto forem necessárias ser criadas, tá? Então, só colocando aqui o nome e voltando aqui, se eu vou lá em subclasses, eu tenho então aqui as duas listas, né, as duas subclasses aqui em elaboração, né? Comecei a fazer e não concluí esse processo, tá? Processo normal, né? Volto para concluir o processo ou não, errei aqui, excluo, ele some esse registro, tá? Então, esse é o processo de inclusão com subclasses, né? Então, vocês podem ir navegando entre informações, né, da classe e preenchendo aí conforme o critério de vocês, tá bom? Né? Obviamente, se eu mudar aqui, o sistema vai limpar aquelas informações de subclasse, aí vai voltar um registro aqui, né? Só da classe, tá? Sem subclasses aqui, ajusta aqui os campos, as guias novamente, tá bom? Então, vocês mudando, né? Ele vai dar uma mensagem e vai reorganizar tudo, isso, né? Volta ali ao preenchimento padrão de uma subclasse, tá? Então, este é o processo aí de inclusão, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre essa questão desse processo de inclusão de subclasses? Como ficou? Tudo bem? Tudo tranquilo?
que as dúvidas aparecem na hora de fazer, né, Baceto? Sim, sim. É, Então, assim, o processo, né? Pois não, é. Bruno. Opa, Baceto, bom dia, Baceto. Tudo Bom bom? Bom dia. dia, Ô, Bruno, Aloysio. estavam tentando te deixar fora da reunião, é isso, cara? Hã? Não mandaram o convite para você? Não, felizmente deu tudo certo. Bom dia a todos. Bom, Baceto, só para trazer um ponto, a gente vem conversando bastante em relação a isso, enfim, provavelmente você sabe qual é, a questão de tombamento, e aí, assim, nós estamos discutindo aqui a nível da companhia, né, da BNY, o tombamento da estrutura master feeder, né? O master passando a ser classe e o feeder passando a ser subclasse. E aí o Certo. ponto, assim, isso a gente já vem conversando, né? Seria justamente se o sistema iria propiciar a gente trazer os dados que a gente já tem cadastrado para que nós não tenhamos que fazer novamente. Sim, ele vai, né, pegando o exemplo quando estiver pronta essa operação, né, do master que você está falando, ele vai justamente fazer isso, né? Então, você indicando o fundo master e indicando o fundo feeder, deixa eu voltar só no desenho aqui, né? Então, o que a gente está falando é, uma vez que tem ali, né, pronto aqui o processo, tá? Que a gente está falando de uma inclusão, né? Mas pensando lá no tombamento do master feeder que você falou, que vai ser uma outra operação, o que o sistema vai fazer é, né, pegando do master todas as informações consideradas aqui no nível da classe. Então, aqui eu tenho, né, todas essas abas aqui. Ele busca essas informações do fundo que você indicou como master e ele cria, né, neste caso, tá, uma subclasse para cada feeder que você indicou. E na mesma lógica, né, então ele pega de cada fundo que você indicou como feeder, ele pega os dados cadastrais que eu tenho que, né, alocar aqui, conforme essas abas, e eu trago para cá a informação, tá? Então é isso que vai ser feito. Então, pegar lá um exemplo, você indica né, um master aí, 5 feeders, ele vai criar então 5 subclasses, né, buscando do sistema do registro atual os campos que, né, têm relação com as guias aqui definidas para o nível subclasse, tá? Isso que ele vai considerar, né? Tá? Então, perfil, né? Se eu pego lá hoje o registro do perfil, tem muitas informações, eu só vou buscar esses campos aqui relacionados à subclasse, né? Os outros campos lá, tipo Ambima, CVM e assim por diante, foco e tal, correspondem ao que eu peguei da classe, né? Essa é a lógica que vai ser feita, tá bom? Né? Se tiver que atualizar alguma informação, daí vocês atualizam um complemento, mas ele sempre vai buscar os dados conforme o registro selecionado e vai preencher daqui a informação, tá? Ah, tá Deixa eu ótimo, só perfeito. Obrigado. complementar aqui, Bruno. A gente está falando de alguns cenários que você chamou de tombamento, a gente chama de adaptação, tá? O primeiro cenário foi o que a gente mapeou, que é o tombamento normal de você pegar um fundo, sei lá, uma renda fixa e ele vai virar um classe única com subclasse, ou pegar um multimercado que vai virar um multiclasse com subclasse, enfim. Então a gente está construindo essa funcionalidade, começou agora dia 5, que vai permitir isso. E nesse processo ele vai trazer todos os dados que você tem hoje no galgo já desse fundo. Claro, aí você vai ter que complementar as informações e depois segue o rito normal de salvar, finalizar, BIMA validar, enfim. Quando a gente teve com o Benoit, com a Melo, com o Benoit Melo, que não é mais Melo, é Benoit, desculpa, surgiu esse ponto que o Bruno trouxe do Master Feeder, tá? Nós já fizemos uma reunião com o time do Benoit, e o Baceto fez uma outra reunião com o time do BTG sexta-feira, né? Exatamente para a gente mapear esse desenho do que é esse tombamento do Master Feeder, que a Benoit, inclusive, observou para a gente que esse vai ser o principal volume deles, né? Então, assim, a gente, do ponto de vista do que a gente mapeou, não vamos ter grandes alterações, mas a gente está entendendo também que tem um processo de evento corporativo a ser feito antes do tombamento propriamente dito. O Baceto pode falar com mais propriedade do que eu. Ele também fez uma reunião com a Ambima, então a gente conversou com o PNOE, conversou com a Ambima, conversou com o BTG, para entender um pouco essa questão do tombamento Master Feeder.
Enfim, Baceto, se você quiser só complementar o que você conversou aí com o Benoit e com o BTG e com a Ainda vamos Ambima conversar também, com né? outras casas também, né, para levantar Isso. possíveis cenários variados, né? A questão do evento que a gente comentou, que assim, a gente tem umas situações mais básicas, né, do Master Feeder, mas também, como você estava, também tem umas questões, né, que não consigo fazer um tombamento direto, né? A gente tem aí no mercado, por exemplo, né, casos de Master Feeder que têm administrações diferentes, quer dizer, não vai virar um único fundo, né? Classe com subclasses, vocês têm administração diferente nesses exemplos. Então, existe primeiro uma definição a ser tomada de como vai ser tratado nesses casos que o administrador é distinto, né? Então, ou vai transferir do fundo, né? Vai fazer algum processo anterior, né? E outros exemplos que não permitem o tombamento direto, né? Como você tem, então, a gente tem o caso mais básico, que é o tombamento direto, ok? Está tudo, por exemplo, dentro da BNI, né? O master e seus filhos, e ok, não tem nenhuma mudança a ser feita. Então, este é o processo mais direto, né, mais simples, mas os casos, né, que tiverem, né, características diferenciadas, a gente vai ter que tratar, talvez, por exemplo, como eu disse, realizar um evento primeiro, talvez, de transferência de administração, se for o caso, ou tem casos que vocês estavam de exemplo, né, que teria que fazer primeiro uma cisão para separar as subclasses, na crítica que caberia a essas subclasses, então vai ter que ser verificado cada caso, né, tá bom? A gente vai conversar com mais algumas casas, né, acabar de levantar esses cenários e mapear, daí dividir essa operação naquilo que é o mais simples, né, primeiro que vai tranquilo, e depois as outras situações para fazer as operações combinadas que sejam necessárias, tá bom? Mas, em qualquer caso, assim, né, sempre a gente vai estar, né, respeitando já os dados que já existem no registro, né, obviamente, tá? E aí, se tiver que ajustar, atualizar alguma informação, aí sim, né, vocês teriam que atuar naquele registro especificamente. Tá? Em linhas gerais, tudo que a gente se refere a tombamento, usando aí o termo do Bruno, a gente reaproveita os dados que tem no Galgo, né? Sim. Uhum. Então, nessas reuniões que eu tenho ido presencialmente, a gente tem o cenário dos mais de 3 mil, o Paulo deve ter esse número melhor do que eu, mas hoje deve ser em torno de 3.300 fundos já considerados adequados a um 75, né? Eu tenho dito assim, mas o que vai acontecer com esses fundos lá no dia 1º? Por enquanto, nada, continua envio de cota, continua envio de extrato, consumo de cota, tudo pelo Galgo, né? Quando a casa, né, o administrador, e eu tenho falado, a gente não vai fazer nada sozinho, sem a aprovação do administrador. Quando a casa resolver, não, vamos fazer o tombamento. Quando é o tombamento, gente, é quando ele sai do Galgo para o Galgo 175, que é o ambiente novo, esse que vocês estão vendo. E por O que negócio que seria isso feito é entre desses dois menus aqui, né? Porque, assim, este menu isso? fundo 75 são os fundos novos cadastrados por aqui, e aqui Exatamente. eu tenho as operações dos fundos que já existem hoje, né? Lá de alterações do fundo, né? Lá registrados, tá? Então, a gente está mantendo Isso. separado. Então, quando eu trouxer os fundos por 175, significa que o envio de cota não é mais pelo Galgo, é pelo 175. Então, essas coisas a gente tem observado, tendo uma reunião recente, o administrador perguntou, mas eu vou ter que recadastrar tudo? Não, você não vai ter que recadastrar nada, todo o processo, né, a gente vai fazer aí planejado com cada uma das casas isoladamente, e obviamente que os fundos que nascerem a partir de 1º de outubro no ambiente 175, só vai nascer fundo a partir de 1 de outubro no ambiente 175, o Sim, envio das aqui. cotas vai ser feito pelo ambiente novo. Então, a gente vai fazer um evento também só para falar de envio e consumo de cotas, né? Um pleito das casas foi a questão da API de envio pelo ambiente novo. Essa documentação já foi liberada. Então, a gente vai, provavelmente daqui a 2 semanas, fazer aí também uma apresentação de como vai ficar, né? Simulando a inclusão de um fundo, por exemplo, classe única com subclasse, fazer o envio de cotas desses fundos via o upload, depois via API, e fazer o consumo dessas cotas via GalgoMax ou via o ambiente 175, né? A gente vai mostrar isso tudo e isso vai estar liberado também para homologação de vocês a partir de 2 de setembro, tá? Então, enfim, acho que o próximo evento nosso vai ser mostrando toda a parte de envio de cotas pelo ambiente novo, consumo de cotas pelo GalgoMax ou pelo ambiente novo, né? Com upload, download e também a liberação da API de envio, tá?
Voltando à questão do cadastro, né, assim, de novo, né, assim, a gente já comentou, mas é importante só ressaltar, né, que seja lá o tombamento, né, como você comentou, essas coisas, né, assim, por mais que a gente aproveite, né, que está no cadastro, importante de novo destacar, né, a gente teve muita mudança de campos, né, então, assim, tem campos, obviamente, novos, né, Ela que aqui, ó. vai ter que ser complementada a informação, né, por vocês para poder concluir, né, esses registros alterados, Aqui. não tem jeito, né, então tem muita informação ali nova, né, campos que a gente excluiu, mas tem muito campo ali para ser concluído, né, preenchido por vocês para poder, né, aí concluir o tombamento, por exemplo, né, então vai depender de qualquer forma que vocês preencham algumas informações por conta de toda essa mudança de layout, né, tá bom? Eu não estou enganado, na estrutura de FIF foram 140 campos novos, né? A maior parte de taxas, né, ok, né, que assim, se for abrir as taxas, né, se não for abrir, tudo bem, né, mas sim, no total, praticamente demos 140 campos novos aí incluídos, né, no processo como um todo, né, só de taxas a gente já tem quase, né, mais da metade relacionada às taxas, né, mas são vários campos novos, então é importante, né, lembrar disso. Pois não, Bruno? É perfeito, Baceto. Aproveitando esse tópico aí, a questão das taxas, a gente vai ter a opção, então, de considerar a taxa global, né? Sim, né, e pela Tá, definição nesse momento, continuaria como você informa hoje, né, você informa tudo lá no bloco de administração, né, a taxa que já fica separada, como é hoje também a de performance, né? Então, hoje já são, né, duas informações distintas, né? Hoje vocês informam administração e performance e continua a mesma forma de preenchimento, né? Tá? tá Vou ótimo. voltar ali para a parte da classe, né? Você vê que aqui na classe, onde estão as taxas aqui, tá? Essas por default, a gente já trouxe aqui tudo, né? Dizendo que não tem taxa, né? Então, assim, por default, está aqui preenchendo como não as taxas novas, né? Se tiver, se for abrir, você vai colocar assim, preencher, do contrário, né? Fica ali como está, né? Tá bom? Tá, Aceto. perfeito. Oi. Deixa eu uma dúvida. Nessa migração, né, do fundo feeder, quando o fundo feeder virar uma subclasse, né, entendo que a gente vai ter que migrar o fundo feeder para esse novo ambiente, né, 175, vai ter uma funcionalidade para eu transformar esse fundo feeder em subclasse, uma funcionalidade no sistema para ele replicar A funcionalidade no sistema já vai fazer tudo isso, tá, Maria? Então, assim, você vai selecionar o master, vai selecionar os feeders, ele vai criar um registro desse tipo que eu estou aqui, né? Aqui é a visão da classe, então, com os dados do master, e aqui na pasta subclasses, os feeders que você selecionou, cada um com seus dados, tá? Ele já vai trazer essa visão para você. Aí você complementa o que precisa e conclui, tá? É um quando eu, processo único, né? Eu tá, seleciono então, lá 6 fundos, um master de 5 feeders, ele me converte neste registro com a classe e com as 5 subclasses, tá? mas eu seleciono isso Na, aonde? Aqui na tela inicial, vai ter uma nesse. tela inicial para você selecionar. Você vai falar que você vai fazer esse tombamento aqui, como vocês estão chamando, vai ter uma tela inicial para você selecionar o master e os feeders. Você seleciona eles aqui que estão no sistema Galgo, seleciona esses fundos, e aí confirma esse tombamento, ele vai fazer todo essa preenchimento prévio do formulário deste modelo aqui. E aí você só conclui o que precisa, entendeu? Tá, mas primeiro eu tenho que migrar ele do sistema Não, antigo para o sistema é novo. direto. Não precisa, é direto. Ele vai fazer uma operação única. Isso não consegue ser apresentado no momento, ô No Baceto? momento eu não consigo, tá? Mas, Não, assim, isso não está basicamente, pronto. essa Isso não está operação pronto, aqui, né? assim, a ideia dela, eu posso tentar te dar uma. Deixa eu ver aqui se eu tenho, só um minutinho. Deixa eu procurar aqui, daí eu volto aqui para vocês. Deixa eu ver que eu tenho aqui, talvez, algum protótipo, assim, ainda, né? Rascunho disso, tá? Deixa eu ver, só um minuto. Mas isso eu vou então fazer dentro do sistema 175. Isso, essa operação de adaptação que eu tinha mostrado ali, ela vai, a Vai primeira ter coisa uma. que ela vai te pedir é a lista de fundos que você quer fazer o processo, tá? E aí, né, você seleciona os fundos que estão no Galgo hoje, ele pega todos esses fundos e carrega todos os dados já direto para cá, tá? Aqui, deixa eu procurar, só um minutinho. Mas isso tanto para fundos que têm subclasse, se for um fundo que for classe única, a mesma coisa. Eu vou selecionar aqui para Isso, buscar no Galgo. você sempre seleciona o fundo, ele busca no sistema e te traz para essa visão nova, exatamente. Tá? Uma Toda a coisa parte. importante, pessoal, todo o desenvolvimento está sendo feito no 175, todo. Não tem mais nenhum desenvolvimento no Galgo. Mesmo a alteração de fundos, que a gente vai apresentar para vocês, dos fundos que tem hoje no Galgo, dos 22 mil fundos,
Você vai entrar pelo ambiente novo, vai chamar aquele fundo, você vai fazer a alteração, vai finalizar, enfim, passa o processo todo ANBIMA. Então, assim, do ponto de vista de galgo, não tem nenhuma implementação nova que a gente vai fazer no galgo. É tudo no ambiente 175. O galgo, pense que o galgo, assim, se tudo der certo, em torno de 1 ano e meio, o galgo acaba. É tudo no 175. E por que o galgo acaba em 1 ano e meio? Porque se até 30 de junho do ano que vem todos os fundos têm que virar 175, significa que todos os fundos vão estar no ambiente 175. Não vou ter mais envio de cota de nada sendo feito pelo galgo. A única coisa que a galgo vai ter que desenvolver uma série de funcionalidades que hoje ela manteve no galgo. Por exemplo, o controle de usuários, a questão do controle de entidades, e isso a gente preservou lá no galgo, porque não ia dar tempo de fazer agora no 175. Então, do ponto de vista de funcionalidade, pense assim, tudo vai ser no ambiente novo. Inclusive, é isso que a Marisa está perguntando, né? Eu vou entrar no ambiente novo, vou chamar dizer como que eu vou fazer a adaptação. Ele vai lá no galgo, busca os registros, traz para você, você complementa, salva, finaliza e entra num processo de validação da ANBIMA, tá? Vou mostrar para vocês, pessoal, né, assim, isso aqui, de novo, né, só um desenho inicial pensando no primeiro modelo que a gente tinha, tá? Mas isso vai ser adaptado pensando ali, né, no que seria lá, como vocês falaram, né, depois para o Master Feeder. Mas assim, tá? A operação de adaptação, né, que está aqui apresentada, tá, seria nessa ideia. Então, sempre vocês vão indicar que fundo vai ser feito o processo. Pensando, então, em Master Feeder, isso aqui, esse campo, na verdade, vai se tornar uma lista, onde vocês vão indicar, né, o que é Master e o que é Feeder, tá? Aí a estrutura vai ser automática e adaptar. Quando você clicar em adaptar, o sistema vai lá, pega todos os fundos selecionados e preenche o formulário em classes e subclasses conforme os dados que eu tenho no cadastro. Então, a operação começa com essa seleção dos fundos envolvidos, tá? Essa que é a ideia básica, né? Então, vocês vão selecionar o fundo ou os fundos, clica em adaptar, ele vai lá e abre para vocês o formulário de preenchimento já de classes e subclasses conforme selecionado aqui, tá? Então, você não tem que tombar primeiro antes, não, você só vai indicar os fundos que você quer envolver no processo, tá? Essa é a ideia geral. Tá? E, então, aqui nesse menu adaptação, a gente vai, né, quebrar essas adaptações conforme os cenários possíveis, tá? Então, aqui vai ter Master Feeder e assim por diante, tá? Porque ela não está ainda, né? Está no início ainda do processo, tá? Ainda não tem ali para mostrar para vocês. Tá? Então, no caso, Baceto, a gente não tem nenhuma opção ali de Intuba, por exemplo, de upload de algum arquivo ali para que eu selecione todos os meus fundos de uma vez, por exemplo, para que depois eu faça a revisão deles individualmente. Mas eu vou ter que selecionar fundo a fundo ali para poder fazer esse tombamento. No caso de um Master Feeder, sim, né? Porque você tem que tombar aquele fundo específico e fazer aquela relação, né, de classes com subclasses, né? Pegando o exemplo que a gente está falando, né? Ele não... o tombamento que você diz, né, por arquivo alguma coisa, daí é uma operação já, né, que a gente vai ter depois, né, que provavelmente a gente vai fazer por API, que aí você pode fazer em lote, né, o processo, mas ele já exige que você já faça, né, o preenchimento de todas as informações novas, né, não fica ali em elaboração, tá? Tudo bem, obrigado. Não. Esse silêncio sempre é preocupante, mas tudo bem, vamos em frente. Bom, pessoal, Mais algum então, ponto, pessoal? Perdão, só luz, mais alguma? eu acho que Luiz, agora... Oi, Marisa. só um minutinho, voltando um pouquinho. Você falou que vai ter uma apresentação, né, referente a essa questão do envio de cotas, né, pelo sistema novo. Se o envio de cotas for via upload, tem alguma alteração do processo que é feito hoje? Não é no mesmo, não entro no Galgo, não faço upload? Que vai ser aqui nesse ambiente, né, Maritza? Então, assim, aqui eu já tenho fundos 75, fundos, e vai ter aqui uma nova opção de menu, envio de informações e consulta de informações. Então, são ambientes diferentes. Assim, o arquivo é o mesmo, vai fazer o upload, mas o acesso é nesse ambiente. Então, né, assim como eu migro para cá para fazer cadastros, você vai
migrar aqui para fazer o envio dos fundos que foram cadastrados como 175. Então, você vai ter nessa questão, né, se falando, se só voltar aqui para o Gauss, não sei se ele está ali ainda ativo, senão logo novamente, tá? Então, perdão, deixa eu só acessar aqui novamente. Né? O envio vai ser no novo ambiente. Então, Para os o envio será para os nos dois fundos que nasceram no ambientes. novo ambiente. Isso, Né? então, Mesmo upload, né? vamos lá. Então, assim, hoje, né, se você faz de upload, então o usuário tem lá acesso aqui a esse menu envio, né, que eu não estou cuidando aqui com o provedor, tá? Então, por isso que eu estou consultando. Mas Tá. vai ter aqui, então, envio. Então, você vai ter daqui essa opção de fazer envio por aqui, vai continuar ativa para os fundos que estão no sistema atual. Né? Tá. Fundos cadastrados no 175, você vai mudar para o ambiente 175, né? E aqui nesse menu vai ter a opção também de envio e consulta de informações. Então, vai ter mais uma opção de menu aqui. Tá? Então, tá aqui esses dois menus, vai ter aqui um terceiro menu, né? Informações da mesma pele e cota, envio e consulta. Então, você vai fazer o upload por aqui neste caso. Tá? Para fundos que são, né, fundos cadastrados a partir de outubro, fundos novos. Tá? Tem que Então, ser no vai ficar novo ambiente. envio em Tem dois que ser no ambientes. novo ambiente, então. Deixa eu recompartilhar aqui, Baceto, a apresentação que eu tenho feito para O envio será em Peraí, dois gente. ambientes, né? Fundos Senão- atuais no ambiente atual, fundos novos no ambiente novo. Eu vou me perder aqui, desculpa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso eu tenho falado nas reuniões, tá? Aqui é a inserção do FIF. Então, a partir de 1 de outubro, eu não incluo mais nada no Galgo, tá? O Galgo a gente não preparou o Galgo para receber fundo a partir de 1 de outubro, no layout 1.13, que é o novo layout, né? Nós e a Ambima. E aí, nasceu um fundo no dia 1 de outubro, um classe única sem subclasse. A instituição foi lá, cadastrou, passou pelo processo, a Ambima validou, a Ambima consumiu, tá tudo bonitinho. Esse fundo nasceu lá no 175, tá? Ele nasceu no 175. Como é que fica a transferência de informações a partir desse momento? Deixa eu seguir aqui. Aqui, ó. A partir desse momento, aquele fundo que nasceu no 175, o envio de informações para a Ambima e, né, Pericota, consequentemente, passa a ser feito pelo 175. Então, eu vou ter 22 mil envios lá pelo Galgo e um envio pelo novo. E aí os fundos vão nascendo e o envio vai passar a ser feito pelo novo, tá? Os fundos que forem tombados aí para o 175 deixam de enviar pelo Galgo, passam a enviar pelo novo. E aí que tem a questão do upload e da API também, que foi o pleito do BNY, do BTG, do Itaú, enfim. E a gente, né, já liberou a documentação e dia 4 de setembro, a API está pronta também para homologação, tá? Então, o que nós vamos fazer, o que é a próxima demonstração, Maritza, até na linha do que você perguntou. Nós vamos demonstrar aqui a inclusão de um fundo FIF, né, pode ser classe única ou com subclasses, sem subclasse ou com subclasse, enfim. Vamos fazer o envio dessas cotas, vamos simular como é que vai ser o envio e vamos ver o consumo dela aparecendo aqui no Galgo Max, ó. E no ambiente 175. Então, aqui é como vai ficar o consumo, né? Então, quem está no Galgo, né, vai consumir as cotas do Galgo. Quem está no Galgo Max é indiferente se a cota chegou pelo Galgo ou pelo 175. E quem não quer ir para o Galgo Max vai consumir esta cota deste um fundo que eu falei que foi incluído lá em 1 de outubro, pelo ambiente 175. Também vai fazer download ou vai poder fazer API, tá? Então, o que a gente vai demonstrar é sistemicamente já isso funcionando. A Galgo começa a homologar dia 26 de agosto esse processo, né, com essas 3 etapas de inserir o fundo, enviar cota, consumir cota no dia 26 de agosto, e a nossa ideia é apresentar isso para vocês, para na semana seguinte começar a homologação com vocês desse processo também. Tá? Então, seria em 5 de setembro, né? Na verdade, é 2 de setembro que a gente libera para vocês, que é uma segunda-feira, né? Tá. Então, a gente implanta no final de semana, que é o 31 de agosto e 1 de setembro, e 2 de setembro você vai estar liberado para vocês também poderem fazer esses testes, tá?
O que é Então dia pode ser que 4 de setembro, desculpa, Marisa, o que é dia 4 é a liberação da API, tá? No dia 2 o upload está pronto, dia 4 a API está pronta. tá. 2 de setembro o upload. E 4 de setembro a API, tá? Tá, então pode ser que essa API fique pronta em 1º de outubro, já em Não, produção. vai ficar pronto. Não, pode ser não, ela vai estar pronta. Vai ficar, né? Vai ficar Entendi. pronta. Vai ficar pronta. Dia 4 a gente já começa os testes com ela. E para 1 de outubro vai estar pronta. Não tem dúvida, não. A Jéssica Torres levantou a mão aqui. Bom dia. Desculpa, quando você iniciou a sua fala, cortou um pouco para mim. A primeira funcionalidade do Galgo Max vai ser o consumo de cotas. No dia 2 e dia 4 de outubro, já estará disponível para a gente testar o envio direto no Galgo Max? Não, o Galgo Max ele só faz consumo, tá? Ele não tem envio, ele só tem consumo de cotas. O que vai estar pronto no dia 1 de outubro, na verdade, vai estar pronto antes, né? Porque o Galgo Max ele também vai sofrer uma alteração. Hoje a gente tem aí quase 40 casos no Galgo Max. E qual é a alteração que a gente vai fazer no Galgo Max? Desculpa, gente. Eu tenho que permitir que o consumidor consuma a cota de uma subclasse no Galgo Max. Hoje ele não faz isso, por razões óbvias, eu não tenho esse cenário. Então a gente já liberou a versão 3 da API de consumo do Galgo Max, que é a que permite você consumir cotas de classes e ou subclasses, né? Ou dos fundos que ainda não foram tombados. Então, o Galgo Max, né, que é a função de consumir cotas, ele vai ter essa flexibilidade de que você vai tanto receber cota que chegou pelo Galgo como pelo 175, vai tudo parar no Galgo Max, né? Então, a gente também vai liberar, eu não estou com um cronograma aqui de cabeça, mas assim, também vamos liberar, nessa demonstração que a gente vai fazer para vocês ali no final de agosto, já também demonstrando a API do Galgo Max funcionando, consumindo cotas de classe E ou subclasse, tá? Não, tá bom, obrigada. Tem um trabalho sendo feito pelo time comercial, com o nosso time de suporte, enfim, pela Galgo toda, que é mostrar a vantagem de você vir fazer consumo no Galgo Max, porque para você é indiferente se a cota chegou pelo Galgo ou pelo 175, tudo vai parar no Galgo Max, tá? De outra forma, você teria que ter 2 operacionais, um para consumir cota do Galgo e outro para consumir cota do 175, tá? Acho que o Arthur levantou a mão. Bom dia, pessoal. Eu tenho uma dúvida com relação ao serviço de consumo de fundos via API, né? Hoje a gente tem um web service. Sei que a gente está numa fase incipiente do projeto, mas existe algum cronograma para implementar novamente, considerando essa transição da 175? Ainda não tem esse cronograma, tá, Arthur? Tem algumas demandas, né? Tem alguns pleitos do mercado que a gente está tratando. Essa é uma delas. Tem uma demanda de feito conferido que eu ouvi de algumas casas. Tem a demanda do extrato pelo 175 que a gente já está tratando. Enfim, né? Cada casa vai ter aí as suas dores, mas a gente está tratando isso tudo. Eu ainda não tenho esse cronograma para te apresentar agora, tá? Bom, perfeito. É que, assim, a gente utiliza aqui, está utilizando serviço de consumo de fundos para fazer indicadores aqui, para ver como fazer o batimento com nossos sistemas. Então, é importante, assim, ter esse serviço, tá? Eu sei que hoje a gente consegue fazer um proxy utilizando o Ambima Data, mas não é tão perfeito quanto utilizando o serviço hoje que a gente tem via web service. Mas, assim, agradeço aí a sua... Não, a única mudança que eu posso antecipar, assim, o ambiente 175 ele não tem web service mais, é tudo API, né? Tudo Então, bem. web service é no Galgo, né? Eu brinco que o Galgo já foi um dia tecnologia de ponta, hoje ele é um idoso tecnológico com 13 anos. Então, esse ambiente novo, 175, ele é todo por API, não tem web service, tá? Então, perdão. E qual seria essa tecnologia da API que vocês estão utilizando? É REST? Eu não sei se... REST, sim. Ah, tá. Você fez uma pergunta, para mim, um pouco mais difícil para responder, Não, mas tem é outras REST pessoas. e você vai baixar conteúdo no body para um JSON padrão, né?
de API, tá? O que a gente teve que priorizar, Arthur, foi a gente priorizou a API de envio de cotas, né? Isso foi um pleito lá do Benoit, do BTG, do Itaú, enfim, para eles não terem que fazer esse envio por upload. Então, a gente priorizou isso e vai entregar isso lá para 1º de outubro, tanto de envio como de consumo no ambiente 175, tá? Aí, o outro pleito que também as casas apresentaram foi o envio e consumo de extrato pelo ambiente novo. Então, a gente também está endereçando isso. Enfim, então, né, a gente sabe que tem demandas das casas, é claro, mas a gente está aí numa esteira de poder fazer as entregas. Então, como eu não tenho cronograma ainda, eu não vou poder te dar nenhuma data agora, mas assim que tiver, a gente vai divulgar, tá? Inclusive, aproveitando, a gente queria aqui, tá? Pelo menos da parte do Itaú, fazer parte da construção dessa nova API, porque o serviço que a gente estava utilizando era muito bom, mas a gente queria também dar sugestões, tá? De como Não tem poderia problema ficar melhor. nenhum. Então, Não assim tem que problema nenhum. vocês colocarem no radar de vocês aí estabelecer um cronograma, por favor, avisa a gente que a gente quer participar. Eu acho que foi inclusive o Itaú que demandou a questão da API para envio, para fazer o cadastro de fundo, se eu não me engano. Não sei se foi o Itaú. Foi Enfim, eu sim. já me perdi um pouquinho em tantas visitas que eu tenho Também feito. foi, Luiz. Também foi Itaú, né? Também foi, Bom, Ele também. Esse cadastro não tem ainda, né? Essa API de cadastro. Não. ainda não. Ainda não. Tá? A gente está focando aí na finalização do inserir fundos. A gente já começou a funcionalidade de adaptar essa que o Baceto mencionou, tá? Então, a gente também está fechando o cronograma para divulgar como vai ser o processo. Vai seguir um pouco a mesma lógica do inserir. A gente vai focar primeiro no classe única e depois no multiclasses e o finalizar a validação pela Ambima, né? Porque depois o processo vira um processo de uma alteração de fundo, né? Então, a gente está mapeando essa questão do master feeder que ainda não está no desenho desse cronograma, tá? Assim, tem muitas frentes hoje abertas, a gente está aí mais ou menos com 45 terceiros na Galgo trabalhando e tem muitas frentes em aberto, mas a gente precisa convergir tudo para o 1º de outubro, né? A gente, inclusive, já está com todo o planejamento, todo não, exagero meu, já está com planejamento de implantação em produção, porque na prática a implantação não é 1 de outubro, é 28 e 29 de setembro, que é o final de semana que a gente tem para colocar isso tudo em produção, né? Perfeito, obrigado. Muito bom, acho que o Bruno levantou a mão de novo. O Aloysio, enfim, eu inclusive gostaria de aproveitar essa oportunidade aí, né? A gente está com diversos desafios agora para começo de outubro, né? E aí, se vocês me permitirem, eu gostaria de endereçar para a Jéssica se nesse período de transição, se a gente vai ter, os administradores, se a gente vai ter algum tipo de relaxamento no que diz respeito ao cumprimento dos prazos e aplicação de penalidades. A gente vem conversando bastante, assim, são muitos desafios, as coisas felizmente estão andando na parte de desenvolvimento, mas a gente está com prazo bastante enxuto, né? Então, assim, eu peço essa gentileza, tá? E aí também te peço desculpas, Jéssica, acredito que aqui não seja o melhor fórum, mas eu creio que as outras instituições também têm uma preocupação nesse sentido. Então, se for possível você passar um status para a gente, se isso está em discussão, se isso não está em discussão, particularmente lhe agradeço. A gente não tem nenhum tipo de liberação para abono de todos os eventos que serão encaminhados a partir de outubro, tá, Bruno? Então, assim, eu acho que vai ser muito de caso a caso, de tentar entender ali qual que é o momento. A gente até já conversou antes, se vocês já possuem algum tipo de cronograma para fazer todas essas adaptações, que a gente vai tentando encaixar da melhor forma. Mas até o momento a gente não tem o aval para fazer automaticamente esses abonos, tá? Ok, tá certo, Ó, o que eu perfeito, posso dizer é obrigado. que a Ambima
e Galgo estão bastante sintonizadas aí na questão também tecnológica, né? A gente tem tido reuniões ali com o time da tecnologia da Ambima, porque, né, tem um casamento importante, né? Todo esse ambiente novo do Galgo, todo o ambiente novo da Ambima. A Ambima também está fazendo, né, uma série de implementações, um produto novo, enfim. Então, o que a gente vai precisar lá em 1º de outubro é muita calma e muita compreensão, porque achar que não vai ter problema é muito exagero da nossa parte, né? Vai ter problema. A gente tem casas que não conseguem liberar o ambiente para acessar o ambiente 175 ou se não for em produção. Nós vamos ter problema com essa casa, não tenho dúvida. Então, enfim, acho que a Gabriela levantou a mão ali também. Gostaria de reforçar o que o Bruno comentou, porque assim, o volume vai ser alto, né? A gente tem um prazo curto, acho que vale a Ambima analisar isso com carinho, esse ponto dele, porque a gente vinha num planejamento aqui de automatizar algumas coisas e agora com essa questão que o Arthur conversou com o Aloysio sobre a API e tudo mais, a gente ficou um pouco meio que na estaca zero novamente, né? Então, sem a documentação para a gente desenvolver essa API, a gente volta 100% manual e vai contar com essa compreensão em relação a penalidades e prazos. Não posso falar pela Ambima, mas, enfim, né? Como eu passei muitos anos da Ambima, gente, a Ambima é o mercado, né? Claro que, assim, tem o fórum próprio lá de fazer os pleitos da Ambima, então acho que a Ambima também, ela compreende um pouco o que está acontecendo, né? Ela também está implantando uma série de sistemas novos, enfim. Então, acho que todo mundo vai passar, o mercado vai passar por um momento aí, eu não vou dizer delicado, mas é um momento de adaptação, coisas novas acontecendo, né? Eu brinco, acho que no dia 1º de outubro não vai acontecer nada. Vai ficar aquele vento do deserto ali, todo mundo esperando o que vai acontecer, né? Mas eu também não posso apostar nisso e a gente está correndo para fazer as entregas dentro dos prazos que a gente observou, né? Que tem divulgado aí. Então, acho que essa questão das APIs, a questão do extrato, né? Como a gente priorizou as APIs de envio, enfim. Então, tem muito, muito trabalho, né? Muito trabalho. 1º de outubro é só uma data. É só mais uma data. Aloysio, essa API que vocês disponibilizaram é só de envio de PL cota, de extrato não, né? É só de pele cota, por enquanto. Extrato, Tá? por enquanto, a gente não vai conseguir Ainda não. enviar, né? A gente está conversando com a IBM, vai ser o próximo foco. A IBM está acabando o desenvolvimento do Alterar, a gente vai mostrar também para vocês. O Alterar, ele, na verdade, pensa que é uma casca nova, a gente refez ele todo no ambiente 175, né? Mas é o mesmo processo, você chama o fundo, escolhe a aba, vai lá, altera, salva, finaliza, vai para a validação Ambima, enfim. E da agora, na sequência, a gente vai já começar o extrato, tá? Eu acho que não vai ser a mudança no extrato maior, viu, Marita? Você acha que a mudança no extrato maior é que a gente acabou com a figura do compromisso. E aí o Baceto propôs uma lógica de assegurar que aquele extrato está sendo encaminhado para o cotista correto. Então, esse processo é que a gente está validando. Inclusive, a gente mandou para algumas casas, que acho que essa é a principal alteração, né? Como eu não tenho mais o compromisso, eu vou ter que amarrar de outra forma que aquele fundo realmente é cotista do meu fundo. Então, acho que essa é a mudança maior, porque o processo de enviar, né, de consumir, tecnologicamente não é tão diferente de envio de consumo de cotas, tá? A gente compartilhou com quem? Com o BTG? Se lembrar, Luiz, com quem mais foi encaminhado, não me recordo. Todos que Então, passei, mas eu vejo. Tá bom. Que é importante, inclusive, as casas entenderem o que a gente está desenhando. Eu compartilho, eu vejo, se for o caso, eu compartilho com os outros. Eu me lembro que para o BTG a gente mandou. Sim. Muito bem. Bom, pessoal, então, finalizando aqui, de novo, né, a gente está nessa questão da homologação, é um processo que continua. Eu fiz uma apresentação rápida de como é que está aí
Como é que foi o classe única sem subclasse? São 32 casos, Ambima mais 31, 40% já acabou o processo, mas 40% não conseguiu ainda superar a questão de acessar o ambiente novo. Né? De novo, isso é um ponto de atenção, porque hoje é 15 de outubro, 15 de agosto, daqui a 45 dias, nós estamos implantando a CVM 175. Né? Não, continuando a implantar, porque ela já nasceu lá em outubro do ano passado. Então, quanto mais cedo fizermos esse processo, maior mitigação de risco. E ainda tem muita coisa pela frente, né? Que é a transferência, o envio de cota, Galgo Max, depois envio de extrato, adaptação de fundos, né? Tem muita coisa que vai acontecer aí. Outubro, como eu falei, outubro é só mais uma data, tá? Queria agradecer a vocês pela atenção, dizer que a gente está à disposição, o nosso time tem bastante gente aqui. Agradecer aí a Jéssica, né? Não sei se tem mais gente da Ambima, mas então agradecer a Ambima também pela participação. Agradecer a todos vocês aí pelo interesse e contem conosco, vamos em frente, né? Remando junto vai ficar mais fácil de a gente atravessar os tsunamis que vem pela frente aí, tá bom? Obrigado, um bom dia para vocês aí. E dia 19 começa. A gente, na prática, assim, já está lá. Quem quiser já pode chegar e incluir um fundo, sair daqui, incluir o fundo classe única com subclasse, já está no ambiente, né? Então, se alguém quiser antecipar, não precisa esperar segunda-feira, não. Já está lá. A gente teve um probleminha no corrigir, Baceto. Nós vamos endereçar isso aí para segunda-feira isso está resolvido. Sim. Tá bom? Então, obrigado, pessoal. Bom dia aí para vocês, hein? Tchau, tchau. Obrigada, bom dia, gente. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos.